Fala galera, tá começando mais um episódio do Entre Fatos e Boatos, o podcast que tenta transformar ideias difíceis em conversas que todo mundo consegue entender. Então, se você acha filosofia complicado, relaxa que hoje a gente vai provar que não é bem assim. Eu me chamo Nicolas e vim apresentar um pouco sobre filosofia. E vamos falar de um jeito leve, porque a ideia é mostrar como a filosofia não é só coisa de livro antigo, mas algo que pode fazer sentido na nossa vida, nas nossas decisões e até em nossas relações. E o filósofo de hoje é ninguém menos que Baruch Spinoza. Pode parecer até complicado no começo, mas a gente promete traduzir tudo para uma linguagem mais simples, tipo uma conversa entre amigos. E para isso, chamamos dois convidados para ajudar a gente a destrinchar estas ideias, porque sozinho já seria difícil. Fala pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Pedro e eu vim trazer aqui para vocês um pouco dos ideais do Spinoza e eu vou falar de um jeito mais, sem ser técnico, mas um jeito mais do meu cotidiano e para ficar mais claro para vocês entenderem e para mim ficar mais leve de apresentar para vocês. E aí, eu sou o Rafael e vou falar sobre alguns exemplos do nosso dia a dia que o Spinoza falou lá atrás e faz muito sentido hoje em dia. Para começar do começo mesmo, quem foi Spinoza e por que ele é tão importante até hoje? O Spinoza, ele foi um filósofo que nasceu lá na Holanda e nessa época a religião era muito forte. Ou seja, quem duvidava dessa religião poderia sofrer sérias consequências. Agora a gente vai para uma parte que dá um pouco de dor na cabeça. Essa história de Deus ser a natureza, tipo, quando a gente pensa em Deus, normalmente a gente imagina alguém separado do mundo, né? Mas aqui é totalmente diferente. Por exemplo, nessa época, ele foi expulso da sua própria comunidade religiosa por ele ter ideias diferentes e ter um raciocínio mais avançado daquela época. Isso prova o quão inteligente ele era para a época. Ou seja, ele já era meio que rebelde intelectual para a época, né? Questionava ideias que praticamente ninguém tinha coragem de questionar. Tipo um sistema gigante, onde está tudo conectado. Como se fosse uma engrenagem, onde tudo faz parte de uma coisa só, e nada está realmente separado. E para Spinoza, Deus não é um ser que fica lá em cima controlando tudo como a maioria pensa, né? Para ele, Deus faz parte da natureza, ou seja, tudo que existe faz parte de Deus. Então não existe essa separação entre criador e criação, já muda completamente a forma de ver o mundo. Então quando eu acho que eu estou escolhendo algo, talvez eu já esteja meio programado. Tipo, pelas minhas experiências, pelas coisas que eu vivi, pelas emoções que eu estou sentindo naquele momento. E isso é muito importante, pois ele não queria só acreditar nas coisas, ele queria entender como elas funcionavam. E isso é algo muito atual. Então o mundo funciona mais como uma máquina organizada do que como algo aleatório? Tipo, tudo seguindo uma lógica, mesmo que a gente não perceba? Uma parte que é muito cruel são as emoções, porque sinceramente, quem nunca agiu no impulso e logo em seguida se arrependeu de todo o ato? E aí entra uma questão importante. Se tudo tem causa, a gente é livre de verdade ou não? Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo livre, escolhendo alguma coisa, mas a gente basicamente só está reagindo com base nas nossas influências em nossa volta. E isso muda muita coisa, porque tira aquela ideia de que existe algo fora controlando tudo, e em vez disso, tudo segue leis naturais que a gente pode tentar compreender. Total. Às vezes a gente responde algo na hora, manda mensagem no calor do momento, discute com alguém e depois se arrepende, porque nem pensou direito. E isso muda muita coisa, porque tira aquela ideia de que existe algo fora controlando tudo, e em vez disso, tudo segue leis naturais que a gente pode tentar compreender. Total. Às vezes a gente responde algo na hora, manda mensagem no calor do momento, discute com alguém e depois se arrepende, porque nem pensou direito. Principalmente quando a gente fala de si mesmo, que é um dos pontos mais importantes da filosofia dele. Mas então não existe liberdade? Porque isso parece meio estranho à primeira vista. Beleza, mas trazendo para a vida real, como isso ajudaria a gente no dia a dia mesmo?
Tipo na escola, com amigos, em casa. É tipo você deixar de ser levado pelo impulso e começar a agir com mais consciência, pensando antes de reagir. Tipo entender por que eu faço certas coisas. Porque eu fiquei irritado com algumas situações e com outras não. E isso acontece o tempo todo hoje em dia, principalmente na internet, onde tudo é muito rápido. Então, liberdade não é fazer qualquer coisa, mas sim entender o que te leva a agir. Isso muda bastante o conceito. O Spinoza ele dizia que as emoções podem sim te controlar, te dominar, quando você não entende elas. Isso é algo muito comum. E isso é muito importante hoje. Entender o que você sente antes de reagir pode evitar muitos problemas. Tipo entender por que eu faço certas coisas. Porque eu fiquei irritado com algumas situações e com outras não. E isso acontece o tempo todo hoje em dia, principalmente na internet, onde tudo é muito rápido. Então, liberdade não é fazer qualquer coisa, mas sim entender o que te leva a agir. Isso muda bastante o conceito. E isso é muito importante hoje. Entender o que você sente antes de reagir pode evitar muitos problemas. E para Spinoza, a gente não é livre do jeito que a gente pensa que é. As nossas decisões, elas têm diversos fatores que influenciam diretamente elas. Sendo elas, exemplo, emoções, as nossas relações sociais dentre as pessoas do nosso ciclo, as nossas experiências de vida. Tudo isso influencia também a criação. Então não é apenas não sentir. É saber como lidar com como se sente. Isso muda muito, porque ninguém deixa de sentir, mas dá para aprender a reagir melhor. Tem muita coisa. Por exemplo, em conflitos do dia a dia, como discussões com amigos, famílias ou até desconhecidos. Tipo, raiva, medo, ansiedade, são coisas que todo mundo sente, mas nem todo mundo sabe lidar. Então não é apenas não sentir. É saber como lidar com como se sente. Isso muda muito, porque ninguém deixa de sentir, mas dá para aprender a reagir melhor. Exatamente, quando você começa a sentir supor raiva ou medo, você começa a agir de forma sem pensar, sendo algo mais automático, parecendo meio que um robô. Tem muita coisa. Por exemplo, em conflitos do dia a dia, como discussões com amigos, famílias ou até desconhecidos. Tipo, raiva, medo, ansiedade, são coisas que todo mundo sente, mas nem todo mundo sabe lidar. Imagine uma situação, alguém fala algo que te irrita muito, tipo numa discussão ou até num grupo de WhatsApp. A primeira reação é responder na hora, né? Mas e se você parar pra pensar, talvez você responda de um jeito totalmente diferente. Quando alguém faz algo que te irrita, sua reação é natural, responder na hora, às vezes até de forma agressiva. Mas se você entender de onde vem essa reação, você consegue agir melhor. Exatamente, isso ajuda a diminuir os julgamentos e aumentar as boas relações. Bom, depois desse papo, dá pra ver que filosofia não é só teoria complicada ou coisa distante da nossa realidade. Na verdade, tem tudo a ver com como a gente vive. Isso ajuda até em amizades e família, porque muitas vezes os conflitos acontecem mais por reação. Principalmente quando a gente fala de si mesmo, que é um dos pontos mais importantes da filosofia dele. Muito! E também ajuda no seu autoconhecimento, porque você começa a perceber padrões no seu comportamento. Bom, valeu demais pela participação de vocês. Foi um papo muito da hora mesmo. Isso faz a gente pensar bastante sobre como a gente vive hoje, principalmente com tanta informação e estímulo o tempo todo. Valeu demais pela participação de vocês. Foi um papo muito da hora mesmo.